Fala, minha gente, e aí, suavidade, tudo tranquilo? Eu sei que é segunda-feira, você gosta da segunda, cara? É difícil, hein? Mas eu gosto de segunda-feira porque a segunda é minha folga no trabalho. Aí, é bom demais. Rapaz, mas você teologando já tá desfrutando realmente os benefícios da profissão? No museu lá a gente guarda a segunda também. Rapaz, que coisa boa, gente. Além do sábado tem a segunda. Explicando aí pra quem não conhece, os pastores, eles geralmente folgam na segunda-feira, né, gente? Uma paradinha, exato. Eles merecem, né? Praticamente o sábado todo correndo aí nas igrejas aí, né? Começa com culto de manhã, aí depois tem reunião à tarde. Vixe, é corrida a vida dos nossos amigos aqui. Então realmente merecem a folga. Mas agora você tá trabalhando aqui comigo, cara. E aí, vamos lá então. Para o tema mais do que uma história. Porque aqui o cara trabalha com engenharia, não é teologia. Vamos lá, tem que trabalhar hoje. Como Jesus extraía lições, meu amigo. Como que Jesus ele contava, no caso, as suas parábolas aí? Cara, isso é muito massa. Sei lá, né? A gente tá acostumado, pelo menos aqui no Ocidente, no mundo de hoje em dia. Eu faço uma pergunta pra você, né? E você me responde, sei lá, diretamente aquela pergunta. Por exemplo, qual que é o sentido da vida? Né? Olha, essa pergunta aqui é uma pergunta aí... Né? Filosófica. Difícil de responder. Mas você vai tentar, não sei, amor, amigo, sei lá o quê. Vai puxar um pensador, um filósofo coreano lá, sei lá o quê. Aí fica pro pessoal das humanas. Eu que sou da exatas, não curto. Ou vai responder com, sei lá, vai tentar trazer alguma coisa, mas mais aqui direto. Certo. Se você vai no Ocidente... E principalmente há muito tempo atrás, por exemplo, com a casa da Bíblia, você chega pra alguém e pergunta qualquer coisa, o que significa tal coisa? O costume de lá é você contar uma história. No caso, o Oriente, né? Você acha perdão. Que você confundiu. Confundi. Aqui nas direções. Eu sou um péssimo desbravador. Mas Calma. Exato. Então você tá lá no Oriente, as pessoas estão acostumadas a contar histórias. Isso é muito interessante. Então você explica alguma coisa contando uma história. É muito interessante que, sei lá, muitas pessoas que vão trabalhar em cima do judaísmo sempre vão ter, existe essa história. Aí vai falar que um judeu, não sei o que, contou e vai contar toda uma história em cima pra poder chegar num ponto. Então isso é legal porque, de certa forma, ele atribui duas coisas, primeiramente. Ele vai primeiro trazer essa pergunta, essa coisa que pode ser abstrata, para uma realidade palpável. Certo. Então, vai tratar com coisas cotidianas, né? Então Jesus vai fazer isso. Como é que Jesus vai explicar sobre o reino dos céus? Em vez de chegar a começar a filosofar e abstrair em cima do reino dos céus, vai falar, o reino dos céus é sobre... vocês não são semeadores? É que nem vocês. O cara foi semear e começa a contar. Então ele traz para ser palpável. E aí a gente vai falar, né, como se fosse ele estivesse trazendo metáforas, né? E é interessante também que os profetas vão usar isso quando vão falar sobre Deus. Então vai falar que Deus é pai. É uma metáfora para poder explicar quem é Deus. Então traz para a realidade. Sim. Vocês têm um pai, Deus é pai. Realmente. E a segunda coisa é que quando você conta uma história, você abre espaço, e tem a ver com, acho que é a próxima pergunta que a gente tem provavelmente. Opa. Que é sobre, vai trazer uma segunda camada de, quando você explica algo e você deixa algo determinado, você fecha aquilo. Mas quando você conta uma história, você abre a interpretação. E você abre a uma leitura, um ouvido mais atentivo e mais aberto, talvez, o que aquela pessoa está contando. Então, eu vou contar uma história, então você não fechou, isso é isso. Você conta uma história. Agora, aquele pessoa que ouviu a história tem que fazer o trabalho de abstrair da história alguma coisa. Então abre possibilidades de caminho, né? Então isso é legal. Entra aí, no caso, a imaginação, exatamente, né? Exatamente. Pra pessoa pensar no que aquela história significava. Exato. Bacana, show de bola. Então, Jesus contava as histórias ali, ele literalmente não falava as coisas logo de cara, né? Ele não é nada de besta, ele falava meio que as coisas escondidas ali, agora vocês aí se virem pra normalmente entender. Normalmente ele não respondia, normalmente os discípulos dele ficavam meio confusos, aí o discípulo dele, Deus, o que significa isso daí? Aí Deus normalmente explicava só pro discípulo, falava, vocês não sabem entender direito outras coisas? É isso aqui. Primeiro ele dava, como é que vocês não entenderam? Bem isso mesmo. Vamos lá então, Marcos 4, o versículo 10 ao 12 é o verso que estarei lendo agora. No caso, se refere ao texto-chave, né, que a lição trouxe para nós, que é Marcos 4, do 1 ao 10. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aí, que diz da seguinte forma. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas e disse: a vocês foi dado o mistério do reino dos céus, mas aos que estão fora tudo isto é dito em parábolas, a fim de que
Ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. E de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Meu amigo, eu gostaria de estar perguntando para você, as palavras de Jesus, elas meio que parecem estranhas, né? Não sei se você interpreta dessa forma, porque assim, parece que ele não quer realmente que as pessoas entendam logo de cara. É isso que ele literalmente está falando nesse verso. Mas o que ele quis dizer com essa resposta que ele deu para os discípulos aqui? De certa forma, Jesus, quando tá respondendo isso, né? E é muito estranho, pô. Eu lembro estudando a lição antes e falei, pô, mano, como assim, cara? Jesus, parece que Jesus conta, é só que ele quer contar pra ninguém entender, então qual que é o objetivo de contar, né? Então, bem isso mesmo. Mas aí a lição traz essa ideia, né? Tipo, ela vai falar que Jesus tá citando diretamente o texto de Isaías, de certa forma. Então a gente vai lá em Isaías 6, e lá em Isaías 6 vai ter o chamado de Isaías. Então é aquele texto muito famoso que a gente vai falar em Coisa pra Jovem, né? Que fala que o Senhor pergunta, quem é o que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? E aí Isaías responde, aqui estou eu, envia a mim. Então é um texto bem famoso. Ah, você tá com ele aberto, eu Exato. ia ver aqui. Mas é esse texto então do chamado de Isaías. Aí ele vai dizer isso. Então Isaías fala, aqui estou eu, envia-me a mim, para poder pregar a sua palavra. Aí olha o que Deus responde para ele, no versículo 9, Isaías 6:9. Vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Esse vídeo, tipo, como assim? Deus, como assim? Você está chamando Isaías, para Isaías poder ir pregar, Isaías poder ir fazer seus atos, né? Que Isaías não só pregava com a palavra, mas ele também pregava com o corpo. Tem um momento que Deus vai pedir para ele poder fazer atos, né? Então ele vai fazer alguns... Como se fosse fazer um teatro, vamos dizer assim. Mas então ele vai pregar. Só que Deus fala assim, pô, mas as pessoas não vão ouvir. E aí Isaías fica tipo, tá, mas então por que eu vou pregar? E é interessante que, de certa forma, quando a gente vai ver essa linguagem na Bíblia, de ter ouvido, mas não vê, ter ouvido, mas não ouve, ter olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, sempre tá ligado à idolatria. Então, por exemplo, os profetas vão dizer muito isso, vai ter vários salmos que vão falar assim, ó, vocês adoram ídolos que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, e vocês se tornam que nem eles. Então, de certa forma, aqui nessa passagem, né, aqui em Isaías, ele vai ter que falar para um povo que é um povo idólatra. E que é um povo que tem olho, tem boca, mas tem ouvido, mas não vê. E o que é isso, né? É um povo que, de certa forma, o Heschel, que é um cara que eu gosto muito, um filósofo judeu, vai falar que o mal de Israel naquela época, que vai ser o mal que, de certa forma, Jesus vai estar lidando depois, é uma sociedade que perdeu a sensibilidade. Então, certo. Ela tem olho. E vai até usar um termo que eu acho que é muito poético e muito forte, que vai falar que a cerviz é o pescoço, né? Ficou endurecido. Então ela não consegue virar a cabeça. Então, tipo... Parece ser algo doentio. Acho que a gente pode meio que parafrasear. Hoje, recentemente na nossa história, tivemos o Covid. Um dos sintomas do Covid é você não sentir o sabor da comida. Não sentir o cheiro das coisas. Pô, você tá literalmente ali com um negócio na boca, mas você não está sentindo. Exato. E aí essa é a ideia, né? Então os ídolos, eles são de pedra e você se torna de pedra. Você não consegue, quando você vê alguém mal, você tá tão insensível que você não... Tipo, você vê, sei lá, alguém passando mal, você tá tão insensível que você virou de pedra que nem o ídolo que você vê. Você não consegue virar o rosto pra poder olhar pra esse ídolo. Pra olhar pra essa pessoa. E aqui parece que, de certa forma, Jesus, né, com os discípulos, ele tá lidando com essa mesma situação. Com um povo que é insensível. E é muito louco, por causa que os judeus, de dia e de noite, a Bíblia vai falar sobre isso, de dia e de noite os judeus, eles oram uma oração, que é a oração de Shema, que está lá em Deuteronômio 6:4. É uma oração que começa basicamente assim, ouça Israel, o Senhor teu Deus, ame teu Deus de coração, tarará. E essa oração é a oração da Shema, e Shema em hebraico é ouvir. Então é o povo que todo dia, de manhã e de noite, oram para poder ouvir. E aí chega Deus, conta essas parábolas e fala assim, o povo não vai ouvir, porque o povo tá insensível. O povo não tá fazendo o que eles fazem. Aí é complicado. E aí é pesado demais. É difícil, hein? Minha gente, só que a gente... Então amanhã estaremos conversando um pouco mais sobre essa história, por mais que Jesus ele não mostrou então as histórias, já os significados deles, entra também a questão da imaginação, né? A questão que nós também precisamos ir atrás da Bíblia para entender o que Cristo estava querendo dizer. Mas é bom deixar um pouquinho para amanhã. Meu amigo, pode fazer uma oração para finalizar o vídeo de hoje, por favor?
Oremos. Querido Pai, querido Deus, a gente te pede, Pai, que nem a gente aprendeu hoje, que você ajude a gente a se tornar sensível, né? Amém. A gente está lendo a sua palavra, a gente está lendo suas parábolas, e as suas palavras, elas evocam, suas parábolas evocam na gente esse lado imaginativo, esse lado de a gente poder entrar, adentrar, conhecer e interpretar. Amém. Dê o seu espírito, Pai, pra gente não seja insensível a ela, mas que a gente possa agora sentir ela na nossa boca. Que a nossa boca não, sei lá, não sinta gosto, mas sim sinta o gosto da sua palavra pra gente poder viver ela, Pai. Amém. Então é isso que a gente pede hoje em teu santo nome. Amém. É isso aí, minha gente. A segunda-feira é pesada, mas já passou. Tamo junto e até mais.